Agora a gente vai falar sobre um tema importantíssimo e que, lamentavelmente, só há pouco tempo é que começou a ser discutido, a ser debatido e a levado a sério. Estou falando sobre autismo. O transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. A cada ano nós temos acesso às informações sobre essa condição e com isso fica muito mais fácil compreender, entender, é claro, buscar um diagnóstico. Muitas vezes o pai, a mãe, a pessoa que está ao redor de uma criança que apresenta sinais de autismo não percebe, não sabe do que se trata. E aqui em Cascavel existe a Clínica Escola, que é especializada no atendimento para essas crianças, mas o serviço oferecido aí não consegue dar conta de tantas crianças, de tantas pessoas que procuram, por esse acesso. E é sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com o Lucas. Esse é um tema que a gente deve abordar sempre aqui no nosso departamento de jornalismo, nos outros programas da casa, porque é de utilidade pública também. Porque o conhecimento, Lucas, a gente tem dito, traz poder, ou seja, você saber com o que está lidando. Diga lá, meu irmão, você está em frente à clínica? Isso mesmo, Valdinei. Ela foi inaugurada em junho, então tem pouco mais de 2 meses de funcionamento aqui em Cascavel e veio com uma esperança, para aqueles pais, enfim, que têm filhos autistas conseguirem uma educação de qualidade e até mesmo um acompanhamento multiprofissional. Pedi para o Michael Peregrino, repórter cinematográfico, mostrar para a gente, porque logo aqui na frente a gente já fica sabendo como é que funciona essa escola, ou melhor, como é que esse centro-escola acaba oferecendo serviços aí para toda a comunidade. Atendimento com médico, psicólogo, terapeutas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, oferece também o serviço social, nutricional, pedagógico e musicoterapia. Você falava dessa dificuldade, de ter um espaço com atendimento para essas pessoas, mas que não consegue atender todo mundo. De acordo com a própria Secretaria de Educação, hoje 60 crianças são atendidas aqui, 60 pessoas com autismo são atendidas aqui, tanto no período da manhã quanto à tarde, mas existe uma fila de espera de 40 crianças aí aguardando por um atendimento. A gente recebeu informações aqui da própria Secretaria de Educação dizendo que o local está passando por uma adequação que vai permitir a abertura de mais vagas e que deve zerar ou pelo menos reduzir a quase zero essa lista de espera. E que o encaminhamento para que essas crianças possam frequentar aqui a Clínica Escola é feito através da avaliação realizada pela Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. E a gente falando sobre isso, essas políticas públicas são totalmente fundamentais. E a gente fala sobre essa Clínica Escola, mas existe também um projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores para que seja feito um rastreamento do espectro autista já nas unidades básicas de saúde. A gente preparou uma reportagem mudando o que exatamente é isso. Vamos acompanhar. Há quase um ano, a Cristina e o Mauro, pais do Igor, começaram a identificar que o pequeno estava com dificuldade para se desenvolver. Quando eu chamava ele pelo nome, ele não respondia, ele não fazia contato visual. Foi aí que eu vi que algo não estava certo e comecei a pesquisar, E daí eu cheguei na hipótese que poderia ser autismo e eu resolvi marcar então uma consulta com um neuropediatra. De lá para cá, o menino começou a frequentar a escola e há 2 meses tem acompanhamento com o fonoaudiólogo uma vez por semana. Faz terapia e quase todos os dias recebe a visita da psicóloga. A gente tem utilizado alguns recursos, por exemplo, musiquinhas, os brinquedos, e a gente tem visto alguns ganhos para atingir esses objetivos que a gente estipulou. Então, as habilidades que a gente tem trabalhado com eles são habilidades básicas de contato visual, vocalização de alguns sons, a imitação motora também, e tudo isso ele tem conseguido reproduzir conforme a gente vem trabalhando junto com ele. A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou o projeto de lei que pretende rastrear o transtorno do espectro autista nas unidades de saúde, estabelecer regras para o atendimento e criar campanhas informativas para orientar a sociedade. O que é o rastreamento precoce? A identificação, nesse caso do autismo aqui, nós dispormos isso, mais uma política pública da saúde para que nós possamos identificar o quanto antes se esta criança está com alguma
algum problema de desenvolvimento, para que nós possamos aí iniciar um tratamento, e aquele tratamento assertivo, justamente procurando aí um diagnóstico favorável àquela família, favorável àquela criança, para que ela possa cumprir aí a sua vida normalmente. A ideia é que o protocolo de risco para o desenvolvimento infantil e a escala de autismo sejam usados no diagnóstico precoce, até os 3 anos de idade, porque no Brasil o transtorno é identificado na maioria das vezes mais tarde, nas escolas, geralmente na faixa dos 5 a 7 anos. Muitos deles começam a ter alterações comportamentais sérias, né? Que a gente chama de alterações disruptivas, né? As crianças quebram tudo em casa, são extremamente irritados, né? Na sala de aula eles se autoagridem, agridem outras crianças. E tem muitos deles que a gente chama de maneirismo, né? Que são uma série de movimentos anormais que eles fazem repetitivamente durante o dia, né? Sobretudo quando estão mais felizes ou mais tristes. Mas não basta apenas identificar o autista, é preciso que ele consiga ajuda para se desenvolver. O que eles vão precisar é de um apoio maciço, né, da sociedade, sobretudo em função da grande quantidade de autistas que vem aparecendo no mundo inteiro. Precisa desse apoio para que esses pacientes tenham justamente esses estimuladores. A gente trabalha sempre todas essas áreas, né? A questão social dele com as outras crianças, mas também sempre incluindo a família, para que a família consiga participar desse processo. E a gente vê que quando a família participa também, os ganhos são ainda mais expressivos. Abre e fecha. Abre e fecha. Esse projeto de lei já foi encaminhado para a Prefeitura aqui de Cascavel e aguarda a sanção do prefeito. Segundo o município, esse processo deve levar em torno de 15 dias. Isso porque a Procuradoria-Geral do município vai analisar toda a documentação para ver se essa lei pode sim ser sancionada. E só complementando as informações que eu falava sobre a Clínica Escola, ela retornou os atendimentos em junho deste ano, mas já foi inaugurada no ano de 2020 para o atendimento aí à sociedade, às pessoas com transtorno do espectro autista aqui de Cascavel, sendo uma referência para toda a região oeste, Valdinei. Perfeito, uma estrutura aí importante para esses atendimentos, uma vez que para muita gente, infelizmente, né, Lucas, isso é novo, há uma novidade, uma estranheza para muitas pessoas ainda, lamentavelmente, a gente falar sobre autismo. Obrigado, tá, pelas informações. Eu vou seguir falando sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu vou receber a Ana. Ana, tudo bem? Bom te ver por aqui. Bom, satisfação mesmo. Pode chegar mais próximo aqui, ó. Isso. Para a gente conversar, então, a Ana Paula Pereira Pini, ela é vice-presidente da Associação de Mães de Autistas aqui em Cascavel, vai conversar com a gente sobre a importância do diagnóstico precoce. Como a gente tem visto, né, há um movimento muito grande de divulgação, de explicar o que é autismo, porque, lamentavelmente, nem todos têm esse preparo de identificar alguma coisa assim, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A começar pelos pediatras. Né? Eu mesmo, quando eu comecei a desconfiar do meu filho, eu conversei com um pediatra, um deles falou assim, você tá louca. Daí procurei um outro, o segundo falou assim, para de procurar chifre em cabeça de cavalo. Olha aí, ó. E são pediatras... O segundo profissional. Isso, renomados, né? Aí, um dos mais antigos de Cascavel e tudo mais. E aí, então, mas só que eu fiquei, né, com aquela pulguinha atrás da orelha e fui procurar. E com 1 ano e 2 meses ele consultou com um neuropediatra. E aí começou a investigação. Ah, tá. Né, porque, não conseguiu identificar de imediato como também. Ele é considerado que chamavam de autista leve ou autista de nível 1 de suporte, é um pouco mais difícil de dar o diagnóstico logo na primeira, né, na primeira consulta e assim por diante, porque tem toda uma anamnese a ser feita, conversa com os pais, saber como foi desde a gestação, né, a questão se teve alguma intercorrência, a idade, né, do pai e da mãe, tudo isso interfere também, né, são fatores que... Certo, e nesse caso quem vai diagnosticar é só um profissional especializado e depois de fazer uma investigação. Isso, pode ser... geralmente, a criança também passa por uma equipe transdisciplinar, né? Então, quando o médico ainda se sente um pouco
vou talvez usar a palavra inseguro, ou então quer opiniões, porque o autismo também, quando ele é, né, em crianças menores assim, ele pode ser confundido com algum outro atraso no desenvolvimento. Então, né, são vários que existem. Então, pede-se avaliação com fono. Ah, mas a criança não está falando. Pode ser autismo? Sim, mas pode também não ser. Pode ser uma apraxia da fala, pode ser algum outro atraso que a criança tem. Então, não é porque não fala que necessariamente vai ser autista. Justo. Né? Então, assim, avaliação com fono, com psicóloga, com terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Isso tudo a gente tem hoje na clínica. Toda essa rede. O ideal é ter, claro, em casa, esse conhecimento mínimo. Foi feito o concurso e tudo mais, mas ainda não está tendo atendimento com todos esses profissionais. E nas escolas? Porque o objetivo agora é fazer um trabalho nas unidades de saúde. Como que fica para vocês, mães de autistas, aliás, mãe do Chico. Chiquinho está acompanhando a gente lá. Um beijo para você, Chico. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Para vocês, mães, esse projeto que está sendo discutido, falta agora só o prefeito assinar ali. O que ele vai mudar na prática? A gente espera que então, as unidades, né, de saúde e tudo mais tenham esse treinamento para que seja realmente identificado, né? Porque existem escalas, então são várias perguntas que você faz aos familiares, né, pai, mãe ou quem cuida da criança. Então, assim, sentou, está sentando, olha quando é chamado, porque muitas vezes vai primeiro, não, eu acho que meu filho é surdo. Porque eles, né, ficam, ele pode até estar prestando atenção, mas ele não está olhando, porque o autista, ele tende a ter dificuldade no contato visual. Mesmo ele aqui, ele vai sinais desviar principais o olhar. Aí. Isso, também. Tá. São vários sinais, na verdade. Sim. E cada autista é único, né? Não é porque, por exemplo, o meu filho apresentou tais sinais que o outro vai ser. Então, se a gente encher esse estúdio de autistas, nenhum vai ter as mesmas características. Eles não são, né? Não seguem um padrão. Não dá para colocar num quadradinho e falar, não, o autismo é isso. Por isso é tão importante a gente discutir esse tema e ter uma rede que acolha, que oriente, que norteie os pais, principalmente, e que conduza, né, ao tratamento necessário. Isso, porque o autismo, quando fala a palavra autismo, nossa, né, surge aquela, mas meu filho é o quê? Então, assim... Tem um preconceito muito grande. Tem aquele preconceito. Então, né, a gente procura mostrar, desmistificar um pouco o que é o autismo, que não se usava a palavra antigamente, mas meu filho é retardado, meu filho tem problema, né? Todas essas palavras assim que chegam, né? Quando a gente acolhe as famílias, daí vai... a ignorância no sentido de não conhecer mesmo, não saber o que está lidando. Porque até pouco tempo a gente não convivia com pessoas com deficiência. Né? Se a gente for pensar na nossa vida escolar, quantos colegas com deficiência a gente teve? Os colegas sofriam bullying sem saber o que era. A maioria trancados, ou então eram institucionalizados, né? Iam para manicômios e assim por diante. Né? Então, assim, não existia todo esse conhecimento acerca. Né? Ana, obrigado. Obrigado. A gente segue falando sobre isso, tá? Manda mais uma vez lá um beijo para o Chico. Obrigado pela companhia. Parabéns pela luta. Obrigada. Grande abraço. Boa semana.